Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isenta de custos judiciais e donos da sucumbência. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. O Brasil submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tem manifestada adesão. Esse aqui foi o artigo 5º da Constituição. Um artigo enorme, ele tem 79 incisos. E agora, com a Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, nós temos lá no artigo 6º uma similar do artigo 5º, ou seja, um mar de incisos com muitos conceitos importantes que não cai não, despenca nas provas de concurso. Então é isso, leitura, né? Vamos nessa. Dos direitos sociais. Vocês vão perceber que durante a minha leitura eu não leio os artigos na ordem, eu leio os artigos que já foram marcados por mim durante a resolução de questões. Então vamos nessa. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária e sem justa causa, nos termos da lei complementar que prevê indenização compensatória, dentre outros. Aí a banca chega e coloca indenização compulsória para foder com o candidato. Aí se você não fizer aquela leitura repetitiva, você acaba errando. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turno ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. A banca coloca 180. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade e em creches e pré-escolas. A banca coloca 8 anos. A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos para a extinção do contrato de trabalho. Isso aqui é importante. A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial que será definido pelos trabalhadores e empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical executiva, independentemente de contribuição prevista em lei. Ninguém será obrigado a filiar ou manter-se filiado a sindicato, é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. Isso aqui é importante, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. A banca coloca é facultativo. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, se eleito ainda que suplente até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. O aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais da nacionalidade. São brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E os nascidos no estrangeiro de pai e mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil,
e optam em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. São considerados brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, e isso somente os estrangeiros de qualquer nacionalidade, há mais de 15 anos, né, residentes e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo nos casos previstos na Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Essa é a regra. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros nato e naturalizados. Essa é a regra. Aí vem a exceção, salvo nos casos previstos nesta Constituição. São privativos de brasileiros natos os cargos de... Aqui é o mnemônico, mp3.com. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. Direitos políticos. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto secreto, com igual valor para todos nos termos da lei mediante PRI, plebiscito, referendo, iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatório para os maiores de 18 anos, facultativo para os analfabetos e maiores de 70 anos, e os maiores de 16 e menores de 18, e não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. São condições de elegibilidade na forma da lei. São condições de elegibilidade na forma da lei, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral nas circunscrições, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador do Estado DF, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, 18 anos para vereador. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Presidente da República, os governadores de Estado, Distrito Federal, os prefeitos e quem houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um período subsequente. Para concorrer a outros cargos, o Presidente da República, o governador de Estado, Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Sendo elegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, por adoção do Presidente da República, do governador do Estado, do território do Distrito Federal, de prefeito de quem haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Esse artigo 14, inciso 7, é foda, ele despenca, ele confunde com o 6º. O 6º diz: para concorrer aos outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Ok. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, por adoção do Presidente da República, de governador de Estado ou território do DF, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à eleição. O militar listável é elegível atendidas as seguintes condições. Isso aqui despenca mais o concurso para polícia militar, não é o caso. Então sigamos. Título 3, da Organização do Estado. Da Organização Política e Administrativa. A Organização Política e Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, DF, municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Brasília é a capital federal. Aí a banca coloca DF é a capital federal. Já é a questão assim. Os territórios federais integram a União e sua criação Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração de Estado de origem serão regulados em lei complementar. Lei complementar. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito do Congresso Nacional por lei complementar.
A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios face à por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. São bens da União, os que atualmente lhe pertencem e os que venham a ser atribuídos, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, o mar territorial, os terrenos da marinha e seus acrescidos, os recursos minerais, inclusive do subsolo, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Compete à União, essa aqui é competência exclusiva, elaborar e executar os planos nacionais e regionais de ordenação do território e do desenvolvimento econômico e social. Lembrando que, quando se trata de competência, nós temos competência exclusiva, competência concorrente, competência comum. Vamos lá. Artigo 21. Compete à União. Então, é competência exclusiva. Aliás, temos no artigo 22. Competência privativa. E depois nós temos competência comum. Quer dizer, junto com a União, Estados, DF, municípios. E depois nós temos competência concorrente. Então, tem a concorrente, a comum, a privativa e a exclusiva. Enfim, um prato cheio para confundir, então eu preciso até fazer uma leitura mais específica aqui. Artigo 21. Valeu.